Olá, queridos estudantes do Mendes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios sobre o primeiro reinado. Vamos lá. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas, numa só entidade cívica e política, do antropólogo Darcy Ribeiro. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o projeto de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu. Então, é uma questão muito debatida, na nossa historiografia. O Brasil ele manteve o seu território gigantesco, unificado e integrado. Nós tivemos aí o processo de capitanias, que já é uma fragmentação, mas a vinda da corte para cá, depois o primeiro reinado, o segundo reinado, e todo um esforço da política brasileira em evitar uma fragmentação, como aconteceu na América Espanhola. Okay? Vamos ver aqui uma particularidade, então, da independência do Brasil, em termos de integração, unificação e uma medida aí para consolidar a independência, e uma característica do processo de independência também. Letra A. Ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, independentemente de cor, sexo ou religião, não. Continuou tendo escravidão aqui, altamente escravista a sociedade brasileira. Mulheres também não eram consideradas cidadãs, não tinham direito também a voto, nada disso. Enfim. E religião não havia liberdade religiosa. Vamos ver a B. Estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério de hierarquização social. Não, nascimento aqui é mais a nobreza europeia, que era hereditária. Aqui no Brasil, o privilégio era quem tinha mais terra. Então, a questão aí da latifundiária tinha muito peso, quem tinha mais poder também econômico nesse caso. A questão de ser branco para poder, já não poderia ser escravizado, por exemplo, já é uma forma de hierarquização brutal. Então não era a questão de privilégio de... Quando a gente fala que privilégio de nascimento, pessoal, não é muito bem o que a gente fala hoje, nasceu numa família mais rica, tem privilégio. Aqui quando a gente fala privilégio de nascimento, qual ele adota, é hereditariedade oficial, que tinha na nobreza europeia. O filho vai herdar o título de nobreza do pai, por exemplo. É lógico que aqui tinha privilégio de nascimento na questão de você nascer numa família poderosa. Tá? Bem, então a letra B está meio incompleta aí. Vamos ver a C. Realização de acordos entre as elites regionais, que evitou, confrontos armados contrários ao projeto luso brasileiro. Não, vamos ter vários conflitos entre elites, centralismo, descentralismo, movimentos separatistas, Então, vamos ver a D. Concessão da autonomia política regional, não. Aqui é a ideia de uma monarquia centralizada. Poder moderador, controle do imperador, que atendeu aos interesses socioeconômicos dos grandes proprietários. Não, aqui não tem autonomia política regional, porque o imperador está acima no poder. Vamos ver a E. Só pode ser a E, Afirmação de um regime constitucional monárquico, sim, que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. Sim, a Constituição de 1824 vai manter a escravidão, criar o poder moderador. Todas as decisões têm que passar pelas mãos do imperador. Então essa é a ordem política que nós vamos ter aí no Brasil no primeiro reinado. E quase todo o segundo reinado também. Vamos para a próxima. O texto a seguir é um fragmento de decreto de Dom Pedro I de 1823, em que o imperador dissolve a Assembleia Constituinte, à noite da agonia. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, e havendo esta Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar já uma outra na forma das instruções, feitas para a convocação desta, que agora acaba.
a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição que eu hei de em breve apresentar, que será duplicadamente mais liberal, piada, do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Então, o decreto aí de dissolução da Assembleia, em 12 de novembro de 1823. Para a pergunta, com base na justificativa do ato político explicitado no texto do decreto e analisando as suas consequências, identifica-se um antagonismo, uma oposição. Pessoal, vamos lembrar aqui, houve um acordo entre o Pedro I e os deputados brasileiros no processo de independência. Pedro se configuraria como imperador e, em troca, aceitaria uma Constituição liberal, que daria poder aí aos deputados. O imperador não teria tanta força. E aí, então, forma-se uma Assembleia Constituinte que faz a Constituição da Mandioca, um projeto de Constituição, onde o imperador não tinha tantos poderes. O Pedro I não vai aceitar. E aí ele vai dissolver a Assembleia e vai outorgar, vai impor a Constituição de 1824, que é muito autoritária, onde temos aí o poder moderador. Todas as decisões devem passar pelas mãos do imperador. Então, por isso que eu ri ali quando no texto fala que ele vai, então, colocar uma Constituição duplamente liberal. Na verdade, não. Ele impôs uma Constituição muito mais autoritária. Qual é o antagonismo aqui, então? Letra A. Não é monarquia e república, as duas eram monárquicas. Capitalismo e socialismo, não, pessoal. Socialismo aqui não estava nem se configurado ainda. O Manifesto Comunista é 1848. Temos sim um socialismo utópico, começando, não tem nada a ver aqui. C. Imperialismo e independência não é essa discussão, Imperialismo é a dominação de uma região sobre outra, depois vai se partilha África e Ásia, não tem a ver aqui. Letra D, absolutismo e liberalismo, aqui é essa discussão. Uma Constituição que era mais liberal, não estava tão concentrada nas mãos do rei, versus a Constituição que foi imposta com poder moderador, bem absolutista. E não é nacionalismo e antilusitanismo, aqui não é discussão de portugueses versus brasileiros. Então, a letra D. Questão interessante. Vamos para uma do Enem. Constituição de 1824, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele e cuide sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados, muito autoritária, nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Então, o poder moderador, todas as decisões passariam pelo imperador. Ele poderia dissolver a Câmara a hora que ele quisesse. E aí temos o grande Frei Caneca, líder aí da Confederação do Equador, 1824. O poder moderador da nova invenção maquiavélica, excelente, é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados, dos cúmplices do imperador. Porque o Senado, pessoal, era escolhido, o Senado era vitalício, extremamente conservador. Então aqui o Frei Caneca reclamando de que não havia liberdade se o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados a qualquer momento. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição. Para Frei Caneca, agora a pergunta. O poder moderador definido pela Constituição outorgada, imposta, pelo imperador em 1824 era, letra A, adequado não ao funcionamento de uma monarquia constitucional. Frei Caneca está criticando, vai morrer por isso, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. Então, justamente, não é adequado. B, eficaz e responsável pela liberdade dos povos. Não, porque garantia a representação da sociedade nas duas esferas. Não, a sociedade era representada nos deputados. E em parte também, que o voto era por renda. C, arbitrário, sim, baseado na vontade de alguém, no arbítrio de alguém. Nesse caso, o imperador. Porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Deve ser essa. Exatamente isso que o Frei Caneca está falando. O imperador tem o poder arbitrário, aí, a vontade dele.
D. Neutro e fraco não, era um poder forte. Especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. Não, controlava, dissolvia. É. Capaz de responder às exigências políticas da nação. Não, pois supria as deficiências da representação política. Para o Frei Caneca, não. A pergunta é a opinião do Frei Caneca, arbitrário, autoritário. Grande Frei Caneca. Letra C. Então, pessoal, aqui algumas questões, como costuma aparecer na prova, relacionadas ao primeiro reinado. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.